Fala aí, rapaziada. Hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro, véspera do Clássico, véspera da minha viagem para Brasília. Amanhã estarei aí. Vou dizer aqui nesse vídeo onde vai ser a concentração. Aliás, tem duas concentrações da torcida do Botafogo na capital federal, mas o tema principal desse vídeo de hoje é a ida do Marcelo para o Fluminense. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Aliás, mesmo sem saber que ele ia para o Fluminense, eu falei sobre uma possível vinda do Marcelo para o Botafogo na live de ontem, mas eu vou deixar esse assunto para depois da vinheta. E aí, meu amigo, eu quero saber se vocês concordam comigo, se vocês estão fechados ou se vocês ficaram decepcionados por conta dessa transferência que agitou esse início de sexta-feira. Então, pessoal, antes de começar a falar sobre esse tema do Marcelo e antes de também falar sobre a viagem para Brasília, eu vou, obviamente, pedir para vocês deixarem um like, é muito importante. A gente ficou ausente aqui durante as festas do Carnaval, então o YouTube já deu aquele puxãozinho de orelha na gente e a gente precisa dessa ajuda que não custa nada de vocês, que é só apertar o botãozinho aí, o joinha, depois vocês se inscrevam no canal, perdão, e ativem as notificações para saber quando que vai entrar o vídeo, né? Porque o YouTube também anda decepcionando um pouco nessa questão de avisar vocês quando a gente entra aqui ao vivo ou por vídeo. O negócio do setor visitante até o final do ano, a gente vai movimentar cada vez mais o canal e também tem um plano de membros aqui, né? Para quem puder ajudar a partir de R$5, vocês contribuem. Esse ano vai ser um ano muito puxado. Essa semana já vão ser 3 viagens seguidas. Eu vou para Brasília, depois de Brasília eu vou para Aracaju, volto para o Rio, durmo uma noite e já vou para o Espírito Santo. O setor visitante não para, então quem puder ajudar com o plano de membros também, tamo junto. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre essa transferência, né? Essa ida do Marcelo para o Fluminense. Como eu disse no início do vídeo, eu me sinto muito à vontade para falar sobre a ida dele para as Laranjeiras, e não vai ser recalque nenhum, porque eu nunca me empolguei com esse tipo de contratação. Talvez seja uma espécie assim de trauma pós-Calu, Honda e companhia, não sei. Mas, assim, o meu jeito de ver futebol, que obrigatoriamente não precisa ser igual ao de vocês, não é nem o certo, nem o errado, enfim, cada um acho que tem uma maneira, uma leitura, né, sobre o que fazer, né? Se a gente se imaginasse, se a gente fosse um diretor de futebol, como a gente gostaria que o nosso time fosse construído, né? Eu tô bem assim, com o pé atrás, fico bem com o pé atrás desses medalhões, né, em final de carreira. Foram ventilados aqui, além do Marcelo, o Cavani, né? Teve Rames Rodrigues, e eu sempre fui contra entre aspas, né? Acho que na minha função aqui também fazer campanha contra e tal, eu só dou a minha opinião. Mas, assim, são jogadores que parecem que já não estão mais afim, que têm problemas crônicos de lesões, perdem muitos jogos e custam muito dinheiro, né? Hoje eles são mais grifes do que qualquer coisa. É óbvio que você sempre vai ter uma exceção ou outra. Suárez no Grêmio, né? Começou muito bem. Aliás, Suárez já vinha bem no Atlético de Madrid, depois fez um meio de temporada ali bacana pelo Nacional do Uruguai, né? Fez muitos gols também no Campeonato Uruguai, que não é parâmetro para nada, mas enfim, assim como o Gaúcho não é, mas eu acho que o Suárez tem tudo aí para estourar esse ano no Brasileirão. Tem o Seedorf no Botafogo, enfim, cara, você vai encontrar alguns casos que vão contradizer aquilo que eu vou falar. Mas acho que na grande maioria dos casos, esses medalhões eles acrescentam pouco, né? Falta tesão, falta condição física, falta muita coisa, né? E são jogadores que já conquistaram tudo, são super famosos. Eu gosto mais de ir atrás daqueles caras que ainda estão com fome, sabe? Que ainda querem mostrar o futebol, querem crescer, querem ser vistos, né? Como, por exemplo, o caso do Tiquinho Soares. Não estou comparando tecnicamente, não, mas assim, o Tiquinho Soares é um cara que foi campeão no Porto, foi campeão no Olympiacos, mas assim, falta um título para ser conhecido no Brasil, como ele merece, né? Uma Libertadores, como ele disse que é o próprio sonho dele, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, enfim. O Marcelo já ganhou tudo, né? Já ganhou 250 Champions, já ganhou 727 campeonatos espanhóis, e eu não sei como é que tá esse tesão, assim. A gente viu pelo Olympiacos, e aliás, deixa eu até colocar na tela. Aliás, antes de colocar na tela, né, para não sair aqui como recalcado, eu vou colocar aqui para vocês o que eu disse ontem sobre o Marcelo.
Um amigo lembrou aqui também o Elkson, também. Você lembra da comoção? Olha o Elkson. Não, do Elkson, do Rafael Carioca, que vai. Marcelo, cara. Marcelo ficava falando assim, cara, esquece os caras, esquece Marcelo. Porra, cara, quando eu vejo alguém falando, quando alguém fala do Marcelo no Botafogo, morre um panda na China, bro. Porra, brother. Caralho, o cara já não tá mais aí pra parada, sabe? Cara, não tá afim, né, cara? A gente precisa de jogador afim da parada. É, um cara afim. Eu durante muito tempo eu quis o Marcelo, né? E assim, ele nem, sabe, nunca foi tipo assim, o Rafael. Assim, acho que a torcida passa pano assim até pro Rafael, porque o Rafael sempre né, fechou com o Botafogo, falava do Botafogo e tal. O Marcelo sempre foi meio frio, assim, né? Meio distante. Concordam comigo? Marcelo sempre foi muito distante. No final das contas, botafoguenses somos nós, né? Mas esse vídeo eu gravei ontem, né, no aniversário do Gabiru, falando sobre uma possível vinda dele. E, como vocês podem ver, nunca me empolgou, por isso eu não tô tão ferido como alguns botafoguenses estão, falando que a gente perdeu o jogador pro Fluminense. Será que perdeu mesmo? Será que o John Textor fez alguma proposta para o Marcelo? Né? Não sei, né? A gente não tem nenhuma informação, mas eu não acredito, né? E pelos salários e tudo, enfim, acho que o Marcelo não cabe assim no Botafogo. A gente tem outras prioridades. A gente tem um bom lateral esquerdo, a gente tem bons nomes no meio-campo também. O Marcelo vai fazer 35 anos agora, né? 35 anos em maio. E, pô, a forma física dele lá no Olympiacos tá bem puxada, né? Deixa eu colocar aqui uma imagem que mandaram no WhatsApp. Olha só, essa barriguinha dele aí. Tá maior do que a do Gabiru, hein? O Gabiru, com todo respeito aí, mas essa pancinha do Marcelo no Olympiacos tá pesada, tá demais. Então, cara, será que seria uma boa pro Botafogo? Eu não acredito. Mas pode acontecer dele chegar no Fluminense e arrebentar e depois todo mundo ficar falando, aí, tá vendo? Tinha que ter contratado o Botafogo, pode acontecer. Tecnicamente, o Marcelo é muito acima da média, né? Mas assim, tá com vontade, tá bem fisicamente, e as questões das lesões que ele vem acumulando nesses últimos anos. Assim, uma coisa que me chama mais atenção, que me comove mais, é a maneira como o elenco do Palmeiras foi montado, né? Eu falei isso também na live de ontem, vou até compartilhar aqui na tela com vocês, a escalação que o Palmeiras levou para campo contra o Flamengo, né? Pela Supercopa. Deixa eu entrar aqui no SofaScore. Palmeiras e Flamengo. Tá aqui, ó. Lineups. Vamos lá. Olha só esse time do Palmeiras, que interessante. O Everton foi contratado por 510 mil euros. Chegou quando tinha 30 anos. Marcos Rocha foi contratado por 2 milhões de euros quando tinha 30 anos. Gustavo Gomes foi contratado por 2 milhões de euros quando tinha 26 anos. Murilo foi contratado por 2 milhões de euros quando tinha 24 anos. O Piquerez, lateral esquerdo, quando tinha 22 anos, foi contratado por 3,2 milhões de euros. Gabriel Menino é da base. O Zé Rafael foi contratado por 3,3 milhões quando tinha 25 anos. O Rony foi contratado por 6 milhões de euros quando tinha 24 anos. O Veiga está com 27 agora, foi contratado aos 20 por 1,3 milhão de euros. O Dudu foi comprado em 2015 por 3 milhões de euros e o Endrick é da base. Esse time do Palmeiras, ele custou 23,3 milhões de euros, algo em torno de 127, 130 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o Pedro e o Gabriel Barbosa do Flamengo, juntos, custaram cerca de 30 milhões de euros. Esse time do Palmeiras todo custou 23,3 e o Pedro e o Gabriel Barbosa custaram mais de 30 milhões de euros, ou cerca de 30 milhões de euros, o que assim, mostra como o Palmeiras foi eficiente na montagem desse elenco, mostra como o Palmeiras apostou em jogadores que não eram experientes, não eram medalhões, eram alguns até meio desconhecidos assim no cenário do futebol, e hoje, né, ele vem colhendo os frutos com o campeão brasileiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, 2 Libertadores, né, Supercopa, assim, o Palmeiras enfileirando títulos. Então, eu acho que esse é o modelo que o Botafogo deveria seguir, né, e de ir atrás de jogadores ali de 26, 27, 28 anos, e a gente hoje tem um belo departamento de análise de mercado, chefiado pelo Alessandro Brito. Hoje a gente tem todas as ferramentas, mas
o dinheiro não está sendo liberado, né? E, enfim, qual que é a razão para isso estar acontecendo? Será que são as penhoras? Acontece que essa janela acaba se tornando uma janela decepcionante até o momento para o torcedor do Botafogo. Né? E ela é decepcionante não porque a gente não contratou o Marcelo, mas porque a gente não vem conseguindo garimpar esses jogadores na faixa desses que o Palmeiras contratou, 2 milhões, 3 milhões, 2 milhões e meio, 1 milhão e meio, né, que eu acho que é o que dá para fazer, que a gente tem condição, teria, aliás, foi vendido que a gente teria essa condição lá atrás. E aí o Botafogo acaba meio que estagnado. Né? A gente tem até um bom time, mas a gente está mais fraco no setor ofensivo, a gente perdeu os 2 pontas titulares. Mas o Júnior Santos era o ponta titular, e a gente perdeu o Jefinho, que era um dos principais jogadores do time, e até agora nada, nenhum reforço. E eu não estou querendo o Rames Rodrigues, eu não estou querendo o Cavani, eu não estou querendo o Marcelo, nem nenhum desses jogadores medalhões que vão ganhar 2 milhões de reais aqui no Botafogo, não, longe disso. Né? Eu acho que com esse departamento de análise de mercado, a gente poderia estar fazendo um trabalho muito melhor, pegando jogadores por um custo baixo, mas tem custo. Né? Vai ficar tentando trazer todo mundo de graça, aí vai ficar complicado. E o Botafogo fica nessa daí de ver os outros times se fortalecendo, né? E a gente, sei lá, né, com a equipe enfraquecida e talvez repetindo aí a campanha que a gente fez no ano passado, que acho que é pouco, né? Acho que a gente tinha que subir alguns degraus. Mas ainda tem tempo, né, para o Botafogo se recuperar nessa janela de transferências. Cara, Marcelo Fluminense, eu estou preocupado com jogadores que o Botafogo vai contratar. Espero que sejam jogadores jovens, que estejam numa idade assim no auge da condição física, que venham para somar, que tenham fome, que tenham gana, que tenham vontade de vencer com a camisa do Botafogo. Pode dar certo? Medalhão? Pode dar certo. Mas eu, hoje, não me pega muito esse tipo de contratação. Queria saber a opinião de vocês. Estão tristes? Estão decepcionados? Acho que a única coisa maneira que eu fiquei com inveja do Fluminense é que, porra, meu irmão, ninguém sabia dessa negociação, hein? Parecia aquela do Renato lá, quando o Botafogo trouxe ele do Sevilha. Do nada você entrou, tinha uma foto dele assinando o contrato, e o Fluminense conduziu muito bem essa negociação. Espero que o Botafogo também esteja negociando com outros jogadores de maneira sigilosa e surpreenda o torcedor nos próximos dias. Fevereiro tá acabando, John Texas. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. E aquele negócio do sininho aí, aperta o sininho aí que pai gosta. Tamo junto. Tamo junto, já ia finalizar aqui. Tem a concentração lá em Brasília. Deixa eu falar aqui do Fogo da Capital, vou falar aqui rapidinho, que a rapaziada lá do Fogo da Capital mandou uma mensagem aqui, falou que eles vão se concentrar próximo ao portão 3 do estádio Mané Garrincha a partir das 15 horas. A partir das 15 horas. Então, no portão 3, eu acho que eu vou chegar lá, vou almoçar em algum canto, depois eu chego lá no estádio Mané Garrincha para tomar uma cerveja com a galera de Brasília. E também tem a concentração da Fúria, que vai ser no Guará, um pouco mais afastado, a partir das 11 horas. Eles colocaram o endereço na página deles no Instagram, vocês entram lá e qualquer dúvida vocês falem com eles. Acho que como o Guará é um pouquinho mais longe do lugar onde eu vou estar, eu vou chegar nessa concentração com a Fogo da Capital. Desculpe aí, quase que eu esqueci de falar para vocês da concentração do jogo em Brasília. Amanhã estarei chegando aí por volta de 9 horas da manhã. E meu check-in é só 2 da tarde, ou seja, eu vou ficar mofando em algum botequim por aí. É isso, galera.